A gente recebe aqui no estúdio do Repórter MT o secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Cuiabá e também secretário de Comunicação da gestão do prefeito Mauro Mendes, o secretário Kleber Lima, que veio aqui visitar o nosso estúdio, o nosso site, o Repórter MT, também vai aqui falar conosco sobre os assuntos pertinentes à Prefeitura de Cuiabá. Kleber, bem-vindo aqui. Eu já gostaria de perguntar sobre esse raio de ação da Prefeitura, especialmente tendo aí como referência a lei orçamentária do ano que vem, né, que está passando aí pelo crivo da Câmara Municipal, que o governo está preparando, o governo municipal está preparando para o ano que vem em termos de investimentos. Paulo, é um prazer estar aqui no Repórter Mato Grosso. O ano que vem vai ser um ano difícil. Esse ano já é um ano difícil. A crise econômica que o país atravessa atingiu a gente. Nós já sentimos os reflexos disso na arrecadação, que caiu bastante. O prefeito, inclusive, deverá anunciar nos próximos dias um pacote de medidas para que a gente possa enfrentar essa crise no final de 2015. E o cenário que se desenha para 2016 é um pouco pior do que o desse ano, porque nós temos no país hoje a associação muito malévola da crise econômica com a crise política. Então, uma crise que desestabiliza o poder central do país, atinge o Congresso Nacional, e isso dificulta a construção de soluções, né? Era o momento do país estar unido, dos partidos, de todas as forças políticas e instituições se unirem para enfrentar a crise econômica, mas não conseguem em função da crise política que está estabelecida. Entretanto, a orientação que o prefeito Mauro Mendes deu a todos os secretários, a gente teve uma reunião há poucos dias com ele para tratar disso, é que nós vamos enfrentar essa crise preservando os investimentos prioritários para a cidade. Aquilo que está iniciado será concluído. Você está dizendo, né? Os investimentos básicos. O que a gente já começou, né? Que são, assim, que a gente trata como prioridade, são os investimentos em infraestrutura. Então, o programa Novos Caminhos, que é já hoje, o maior programa de asfaltamento de ruas da história de Cuiabá. Já estamos atingindo os 200 quilômetros, né, dos 300 prometidos. Então, 2/3 já foram entregues. Isso é histórico. Nenhum outro governo municipal, ao longo de quase 300 anos de história de Cuiabá, conseguiu realizar tanto. O programa de floração, que é um programa desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos, que é um programa que todo mundo vê, ele inclui a varrição, a limpeza, a coleta de lixo e também o ajardinamento, a revitalização dos canteiros, das praças, que é um programa muito bem avaliado pela população. Nós temos indicadores lá de que é um dos serviços mais bem avaliados pela população. Então, esses programas a gente não vai mexer, esses programas não correm risco de sofrer interrupção em função da crise. Mas agregar valor a esses programas, devido à crise, o raio de ação da Prefeitura fica limitado. Na verdade, a crise impõe para a gente assim, a gente não tem condição de abrir frente nova, novos investimentos, está descartado, não é possível nesse momento, porque isso precisa de dinheiro e não tem dinheiro. Nem com parceria dos governos estaduais? Com parceria, aquilo que for autossustentável, né, a gente até consegue tocar. Mas a crise não atinge só a Prefeitura de Cuiabá. A crise, na verdade, ela demorou para chegar na Prefeitura de Cuiabá, porque nós já havíamos tomado, por determinação do prefeito, um ano antes, ele anteviu essa crise em 2015, por isso que em 2014 já tinha proposto e foi aprovado pela Câmara um pacote de medidas de contenção de gastos, de enxugamento da máquina. Foi a primeira capital do país a fazer isso, ainda em 2014. Por isso que a gente conseguiu um fôlego para ficar praticamente 8 meses desse ano sem sentir tanto os reflexos dessa crise. Mas essa crise chegou para a gente em agosto, setembro e outubro, mas ela atinge também o governo do estado e atinge o governo federal. Todo mundo acompanha aí pelo noticiário os inúmeros cortes de investimentos feitos pelo governo federal, inclusive em áreas essenciais que eram a grande característica desses governos do PT, que era na área social, como Bolsa Família, como os diversos programas que estão aí. Nós provavelmente teremos também que reduzir
alguns serviços da municipalidade, senão a gente não consegue pagar os fornecedores e pagar servidores. A crise é muito séria, é muito grave, mas a gente, como diz o prefeito, a crise tem que ser encarada por nós como desafio, né? É um momento de botar o pé no chão, cortar as gorduras, entender aquilo que é prioridade para a cidade, o que é viável, e investir nisso. Então, cortar gorduras. Esse pacote aí, o que estará contido nesse pacote aí que o prefeito deve estar pondo em prática a partir dos próximos dias aí? Mais cortes, vai ter uma nova reforma administrativa, enfim, demissões? Não, me permita não antecipar, porque não foi definido ainda, né? A gente está, no momento, discutindo isso. Mas presume-se que cada secretaria gastos, né? recebeu a incumbência do prefeito de verificar o que pode ser enxugado. E é difícil isso porque, a rigor, nós já temos uma estrutura enxuta, inclusive de pessoal. Tem 17 secretarias hoje? 17 secretarias. Já houve um corte grande, algumas secretarias ficaram muito pesadas com fusões que foram feitas, né? Não acredito que haverá corte de secretaria nesse momento. O que a gente está tentando cortar são investimentos não prioritários, porque todos são importantes, né? Você pega a área de cultura, a área de esporte, a área de bem-estar social, são todos investimentos importantes para a cidade. Mas tem aqueles que são mais importantes, né? Que são fundamentais, que são indispensáveis, como saúde, como educação, como limpeza pública, como obras. Agora a gente inicia o período chuvoso, então a gente não pode descuidar da manutenção das vias públicas, levando em conta que, muito embora nós tenhamos feito já mais de 200 quilômetros de asfalto, a malha viária de Cuiabá, ela é muito antiga. Então é um pavimento já bastante deteriorado, que sempre que vem chuva você tem a necessidade de fazer grandes investimentos. Sobre esse pacote, que ainda falando da possível, dessa possível mudança, ou o conteúdo desse pacote aí, a redução da carga horária dos servidores pode ser revista? É algo que está sendo debatido. Nós estamos discutindo todas as hipóteses possíveis. Ainda não há uma decisão. Essa decisão será tomada em breve. O prefeito já sinalizou que convocará uma reunião com todos os secretários para que a gente possa, talvez essa semana ainda, anunciar essas medidas. Então eu não quero antecipar nada, porque não existe nada definido. O que existe é a decisão do prefeito de que nós precisamos fazer alguma coisa. Isso é a mesma coisa que acontece em casa. Quem estiver nos assistindo sabe do que a gente está falando aqui. Se você se você teve uma redução de renda na sua família, você precisa reduzir os gastos, né? Então, alguém ficou desempregado, você precisa ir lá, o que dá para cortar, né? Então, você não vai cortar alimento, você não vai cortar aluguel, você não vai cortar escola de criança, você não vai cortar plano de saúde, mas alguma coisa você tem que cortar. Você corta o cinema, o jantar, a viagem, você começa por aí, né? Naquilo que é importante viajar, é importante ir ao cinema, é importante sair para ver os amigos. Isso não quer dizer que não seja importante, mas não é prioridade, né? Não é assim que a gente faz em casa. É mais ou menos esse dever de casa que as pessoas sabem fazer em casa que nós vamos tentar fazer na Prefeitura de Cuiabá, por orientação do prefeito. Além daquilo que a gente já vê a olho nu, que é a crise, né, no contexto global, o prefeito Mauro Mendes tem tido que parâmetro para promover essas mudanças, para já traçar esse corte, esse pacote que está por vir aí? Tem, por exemplo, sinais na arrecadação, de queda na arrecadação? Sim, a arrecadação. Como é que está o comportamento da arrecadação? A arrecadação hoje caiu a partir de agosto, e ela não caiu antes. Na verdade, os repasses federais começaram a cair desde o início do ano. Nós, por um esforço fiscal, conseguimos manter a arrecadação em bons parâmetros até o mês de agosto, mas a partir de agosto essa arrecadação caiu. Porque se as pessoas estão em crise, se a prefeitura está em crise, é porque o contribuinte está em crise. As pessoas, e a primeira coisa que elas cortam, infelizmente, no momento de crise, é imposto, né? Então você, entre pagar o imposto e pagar a escola do seu filho, você vai pagar a escola, e não vai pagar o IPTU, não vai pagar o ISSQN. No caso do ISSQN, caiu também? Cai também porque você reduz o volume da atividade econômica. Mesmo que os empresários não estejam sonegando, mas diminuiu o volume da atividade econômica. E o ISSQN é um imposto proporcional ao faturamento das empresas. As empresas faturam menos, logo elas vão pagar menos impostos.
É um cenário drástico, difícil, não existe perspectiva de solução disso, a inflação está aí aumentando mês a mês. O que o prefeito tem dito, inclusive, é o seguinte: é mais grave do que a recessão, que a economia do Brasil está entrando, mergulhando num processo de depressão, que é mesmo a paralisação da atividade econômica. Isso reflete para todo mundo, inclusive para o poder público, que vive da arrecadação dos impostos, essencialmente da atividade econômica. E Kleber, em relação, já que você falou aí que algumas situações não terão um efeito de imediato com o reflexo dessa crise que a gente vivencia, observa. Obras da Orla do Porto, obras do Parque das Águas, Parque Tia Nair. Alguma dessas obras aí tem o seu curso inicialmente planejado comprometido devido à crise? Não, fica mais difícil fazer, mas comprometer não. O que o prefeito já disse, inclusive internamente para nós, é que tudo que foi iniciado será concluído, né? Então, o Mauro Mendes não entrará para a história de Cuiabá como um prefeito de obra inacabada. Ele vai entrar para a história de Cuiabá, já entrou como o maior realizador de obras da história de Cuiabá. Porto Cuiabá, as obras estão em estágio bastante acelerado. O prefeito já anunciou que será entregue essa obra no aniversário de Cuiabá, em abril do ano que vem, em 8 de abril do ano que vem. Tia Nair será entregue este ano, inclusive dou aqui em primeira mão para vocês, nós vamos realizar todas as comemorações do Natal lá no Tia Nair. Papai Noel, um Natal comunitário, um Natal bonito, que vão agradar toda a cidade. Tem data já para o início? Dezembro, né? Data não, pois é, mas 5 de dezembro. Eu escutei Desculpa o a brincadeira. prefeito mas dezembro. Falar de que no início de dezembro teria já dia 3, parece ter alguma atividade lá. Já em dezembro, a gente uma data específica, não assim. Temos ainda o dia que vai começar, isso está sendo tudo projetado, mas vai ser um Natal para ficar na história de Cuiabá, um Natal bonito, talvez um dos mais bonitos que a prefeitura já tenha realizado. Já no Tia Nair, que é um parque que nem é revitalizado, Paulo. Na verdade, o Tia Nair foi reconcebido. Mas não, ele foi refeito, né? Porque aquilo não era um parque, aquilo era uma trilha de caminhada em torno de uma lagoa. A área, inclusive, nem era da prefeitura, era uma seção. E essa área hoje já está quase 100% sob o domínio da prefeitura. Não, Kleber? Olha, se você considerar... Está no seio de um condomínio razoavelmente de luxo, não, mas de classe média alta. Se você considerar que o Planalto, que está a 500 metros dali, é elite, Se você considerar que o Bela Vista, que está a 500 quilômetros dali, é elite, Se você considerar que o Pedregal, que está a 1 quilômetro dali, é elite, Enfim, ali ele está numa posição geográfica estratégica, ao lado da Avenida dos Trabalhadores, que liga toda a região do Grande Morada da Serra ao centro de Cuiabá. Está ao lado também de alguns condomínios de luxo, e talvez essa seja a grande característica do Tia Nair, que ele vai conseguir ser um espaço de convivência independente da posição social. Democrático. É muito mais acessível para as populações de média e baixa renda acessarem o Tia Nair do que o Mãe Bonifácia, por exemplo, né? Que não tem nem ônibus adequadamente para você chegar no Mãe Bonifácia. Ali não, o Tia Nair ele está numa região em que ele está acessível tanto para aquela parcela da população que tem maior poder aquisitivo, como para aquela que também tem um poder aquisitivo menor. Ele é um parque público municipal, exemplo do Complexo Dom Aquino, que já é um parque, um complexo de lazer e de esporte que já está entregue à população desde o ano passado e que é extremamente bem frequentado, com estacionamento, com segurança, é um ambiente para a família, e numa região da cidade que estava esquecida, que é uma região que é berço da cidade. O Dom Aquino, Porto, Cuiabá nasceu por ali, e não havia investimentos dessa natureza naquela região havia décadas, né? Havia décadas. Então, a preocupação do prefeito é prover a cidade de bons espaços de convivência para a prática esportiva, para a convivência mesmo das pessoas. O Tia Nair não será diferente. Todos estão convidados, não precisa botar roupa de marca para ir. É um parque, as pessoas vão como elas puderem ir e serão muito bem recebidas e vão se sentir muito bem, porque está ficando lindo lá. Logo, em breve, todos poderão testemunhar isso. Falei agora há pouco, estava falando sobre a crise aí.
A folha de pagamento dos servidores daqui a um mês já é, como você disse, já é mês de Natal, já é dezembro. A questão do 13º está garantido, está comprometido? Garantido. Entre as prioridades que o prefeito elenca, a primeira delas são os compromissos com os servidores públicos, né? Muito embora também seja verdade que hoje a prefeitura já compromete, existe, os técnicos da área de planejamento colocam isso, que existe uma margem de alerta. Quando você chega a um determinado percentual de comprometimento da arrecadação com pagamento de pessoal, isso significa um alerta. Hoje a gente compromete em torno de 52% da receita própria do município com folha de pessoal. E temos ainda a necessidade de contratar, por meio de concurso, aliás, de empossar servidores que já foram aprovados em concurso para diversas áreas, na área de saúde. Tem um cronograma para isso? Tem um cronograma. Inclusive, esta semana o prefeito empossou já um grande número de agentes comunitários de saúde. Serão empossados médicos, enfermeiros do último concurso da saúde. Existe um concurso da educação cujas inscrições estão ainda abertas e se encerram no dia 5 de novembro. Para 3.400 vagas, é o maior concurso da história do município de Cuiabá, porque há necessidade de contratação para que os serviços sejam efetivamente prestados e bem prestados à comunidade. E existe também vários TACs, são termos de ajustamento de conduta, que foram celebrados pela gestão anterior, mas não foram cumpridos. Então, sendo obrigado a ser que o prefeito Mauro está cumprindo compromissos que não foram cumpridos pelos seus antecessores. Inclusive eu vejo aí alguns deles arrotando papo, né, falando bobagem na imprensa, quando a responsabilidade que na época deles eles não cumpriram, né? E o prefeito Mauro está cumprindo. Então, mas isso tem que ser de acordo com a lei. A lei diz que a gente não pode ultrapassar o gasto de 54% da arrecadação própria com pagamento pessoal. E não é por acaso que existe essa lei, é porque o Estado não pode existir apenas para pagar a folha. O Estado tem que existir para prestar serviços à comunidade, né? Então, se você compromete todo o recurso com pagamento de servidor público, embora a gente também reconheça que o nível salarial dos servidores públicos do Brasil não seja tão bom assim, né? Em Cuiabá não é diferente, mas em algumas categorias a gente paga sim acima da média nacional, né? E precisa valorizar o servidor. A culpa não é do servidor, a culpa é de uma estrutura política no Brasil que está equivocada, que municipalizou muitos serviços, mas não transferiu os recursos para o custeamento, para o custeio desse serviço. E aí isso cria essa situação. O servidor, quando ele é de carreira, ele é efetivo, ele é para sempre, até ele se aposentar. E mesmo quando se aposenta, ele precisa ser remunerado como aposentado. Por isso que nós temos lá algumas projeções do Instituto de Previdência do município, que é o Cuiabá Prévio, que demonstram que em 10 anos, se não houver uma mudança nessa política no Brasil, todos os municípios brasileiros, os estados e até a União vão quebrar, porque a Previdência vai quebrar. É preciso que haja alguma mudança nessa política previdenciária no Brasil, para que o Estado não vire um Estado apenas para pagar a folha de servidores da ativa ou os inativos. Kleber, antes de entrarmos na questão política, para encerrarmos essa parte administrativa... Olha, se você me permita, só uma coisa que eu queria deixar absolutamente clara aqui. Não há nenhum risco de atraso de salário no município de Cuiabá e nem de não pagamento do 13º. Esta é a prioridade zero. Prioridade zero, o 13º já está reservado, porque o prefeito determinou ao pessoal da área de fazenda e planejamento do município, desde o primeiro ano, que o 13º tinha que ser sagrado, reservado a cada mês. Então, a cada mês, a Secretaria de Fazenda retira 1/12, vamos dizer assim, do 13º e reserva numa conta. Então, está garantido, os servidores podem ficar absolutamente sossegados, como o prefeito já disse, desde a posse dele. Vocês pode dar cheque pré-datado para os 4 anos de governo, para os 48 meses, porque não haverá atraso de salário e o Mauro Mendes sempre pagou no último dia útil do mês trabalhado.